Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Moonflag e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que você na sua empresa de contabilidade pode estar deixando de lado: delegação. No vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas que eu, observando contadores de todo o Brasil, atendendo mais de 300 escritórios de contabilidade, vejo que todo empresário de contabilidade sofre com esse ponto. Quais são esses 3 passos para você conseguir melhorar o processo de delegação dentro do seu escritório? Você vai descobrir aí nesse vídeo depois da vinheta. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Moonflag. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que não é tão comum aqui no nosso canal, mas é importante pra caramba e eu resolvi trazer esse tópico aqui pra vocês. Vamos falar sobre delegação. Como que você tá em relação à delegação do seu escritório de contabilidade? A gente sabe que tem muitas empresas de contabilidade que acabam girando em torno do dono e acabam fazendo do dono, do empresário de contabilidade, um gargalo do próprio negócio. Será que você está assim? Vamos descobrir já já. Antes de mais nada, se você não nos conhece, nós temos a Moonflag, uma das maiores assessorias de marketing e vendas para empresas de contabilidade em todo o Brasil. São mais de 300 clientes ativos na nossa base, são mais de 22 estados atendidos no Brasil inteiro. Atendemos clientes nos Estados Unidos, em Portugal também, então recomendo muito que você conheça o nosso trabalho, conheça aqui o nosso canal no YouTube, tem muito vídeo interessante sobre marketing e vendas, tem o nosso podcast também aí que está começando e está a todo vapor e você é muito bem-vindo aqui se você tem uma empresa de contabilidade, se você trabalha em uma empresa de contabilidade, este canal e toda a energia dedicada aqui para ele é para você. Vamos lá então, gente, eu preparei esse tópico aqui porque eu acho que é bem pertinente, tá? Vamos lá, vamos ao indicador que mais chama atenção no meu ponto de vista quando a gente fala de mercado de contabilidade. Eu estive em uma live com o Pedro Neri recentemente e eu levei muitos dados do mercado de contabilidade para essa live, inclusive eu recomendo que você assista, caso você não tenha assistido, depois aí no final desse vídeo, foi uma live bem bacana. E a gente falou sobre muitas coisas. Uma delas era justamente a dificuldade de empresas de contabilidade crescerem. E esse dado aqui, ele indica isso. 2% das empresas de contabilidade em todo o Brasil faturam mais do que 3 milhões de reais por ano. Então a gente está falando de um mercado onde tem 90 mil escritórios de contabilidade, praticamente apenas 2% fatura mais de 3 milhões de reais por ano. Então a gente está falando, fazendo uma conta aqui breve, a gente está falando que a maior parte dos escritórios de contabilidade não fatura mais do que 250 mil reais por mês. E claro que 250 mil reais por mês é um faturamento relevante, sim, não tenho nenhuma dúvida disso. O problema é, por que a gente tem um teto tão evidente dentro do mercado de contabilidade? No meu ponto de vista, a gente está falando da centralização, das todas as tomadas de decisões, de todas as coisas mais complexas do escritório ficam na mão de uma única pessoa ou na mão de pouquíssimas pessoas, que são normalmente ou o fundador ou os fundadores quando existem sócios. E esse é, no meu ponto de vista, o grande limitador de crescimento para empresas de contabilidade e eu vou contar para você 3 passos que eu acredito que são fundamentais para você começar a delegar aí decisões do seu escritório de contabilidade, ganhar tempo na tua agenda e realmente focar no crescimento da sua empresa de contabilidade, caso esse seja o teu intuito, estar dentro desses 2% do mercado ou até mesmo estar acima desse valor de receita mensal que eu passei agora, porque isso é muito factível. Você está no mercado onde ao mesmo tempo a maior parte das empresas faturam menos do que 100 mil reais por mês, você tem algumas poucas empresas que faturam mais do que 1 milhão de reais por mês. E no meu ponto de vista, a grande diferença entre um e a outra é justamente a capacidade de delegar. Então vamos lá, antes de eu entrar na primeira dica, eu vou contar para você um pouco da minha história e da minha empresa, porque é muito fácil falar do problema dos outros, mas eu também sou um prestador de serviço, tenho uma empresa que é uma empresa de prestação de serviços e também sofro desse mesmo desafio. O mercado de agências de marketing e tal também é um mercado que não tem uma expressividade de receita tão grande por agência. E no meu ponto de vista o problema é o mesmo, porque a gente no final oferece serviços técnicos. Então, quando a gente oferece serviços técnicos, a especialização conta demais. Quem é o cara mais especializado dentro da tua empresa de contabilidade? Provavelmente você. Por isso, inclusive, que você resolveu abrir a tua empresa e por isso você se dedica tanto, estudando, trabalhando, justamente porque você é o cara mais especializado do teu negócio. Afinal de contas, você se encorajou para abrir uma empresa porque você manda bem no que você faz, A mesma coisa acontece aqui com a gente. Eu vou para eventos de agências de marketing digital, e a Moonflag é uma empresa que tem apenas 4 anos, mas normalmente nos eventos que eu vou, são eventos de agência, a gente é uma das maiores empresas presentes. Em receita, em número de pessoas, em taxa de crescimento anual. Por quê? Porque a gente consegue descentralizar as tomadas de decisões dentro da empresa, consegue descentralizar o atendimento ao cliente, consegue descentralizar a capacidade de treinamento de novos colaboradores aqui, não fica só comigo. Pelo contrário, tem uma equipe, que hoje a nossa equipe de liderança está composta por 9 pessoas. Então a empresa tem um pouco mais de 40 pessoas, um FEB tem um pouco mais de 40 pessoas que trabalham aqui com a gente.
e 9, né, contando comigo, dessas 40 pessoas, são líderes, são pessoas que têm algum papel de liderança, tá? Dentro dos cargos que a gente tem aqui dentro. E isso faz com que eu consiga ter tempo para fazer um vídeo para você, né? Como que eu tô fazendo aqui agora. Caso contrário, eu teria que estar justamente atendendo, eu teria que estar justamente vendendo, eu teria que estar trabalhando para reter o cliente, se eu não tivesse essa liderança formada. E claro que esse não é um trabalho simples, não é uma tarefa simples, né? A gente precisa de tempo, precisa de método e precisa principalmente de coragem, né? Para delegar as atividades dentro da nossa empresa. Mas o caminho do crescimento, ele depende disso, tá certo? Vou contar um pouquinho aqui da Moonflag antes de chegar no meu ponto de vista no que seriam os maiores desafios de empresas de contabilidade delegarem, né? Começamos esse negócio há 4 anos atrás, um pouco mais de 4 anos atrás, éramos em 3 sócios. Então aí já vem um ponto positivo, a gente já começou, né, não dependendo apenas de uma pessoa. A gente já começou com 3 sócios, eu e mais 2, certo? Isso facilitou muito já desde o início o processo. Então, por exemplo, eu, Matheus, focava em vendas. Então, qual que era a minha atribuição quando a gente começou o negócio? Trazer cliente para dentro da casa. Pronto, era esse o meu trabalho. É claro que fazem outras coisas também. Você está começando um negócio, não vai conseguir só fazer exclusivamente uma tarefa, mas essa era a minha principal atribuição, era isso a minha responsabilidade dentro da empresa, trazer novos clientes. E no primeiro momento fazia tudo, prospectava, atendia, fazia reunião, enviava proposta, caminhava para fechamento, subia o cliente para operação, fazia todo o processo, né? E conforme a gente foi crescendo, a primeira coisa é justamente quebrando esse processo e conseguindo delegar tarefas. Então, dentro do comercial mesmo, a primeira contratação foi uma pessoa de pré-vendas, eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, e essa pessoa de pré-vendas já me ajudava eliminando uma boa parte do trabalho e do tempo dedicado que eu tinha para aquela atividade. Depois, com o passar do tempo, contratei um vendedor, que eu treinei, tive que trabalhar bastante para dedicar energia e tempo para esse cara ficar bom em vendas e conseguir entregar um resultado parecido com o que eu fazia. Consegui fazer isso também, e hoje, por exemplo, na equipe comercial eu tenho 5 pessoas, sendo, né, 2 pessoas de pré-vendas, tenho 2 vendedores, né, que fazem fechamento e um gerente. Então hoje a gente já tem lá uma célula que é totalmente autônoma e que roda sem a minha dependência, por exemplo. E isso a gente fez em todas as áreas, desde gestão operacional, desde o CS, desde o desenvolvimento de projetos. Todas as áreas aqui basicamente têm células que funcionam de forma autônoma. Okay? E essa sempre foi a raiz da Moonflag. No primeiro ano de operação nossa, a gente contratou um gerente operacional que na ocasião a gente pagava um salário maior para ele do que os próprios sócios tiravam, né, de Prolabore. E isso acontece justamente porque a gente sempre entendeu o valor de ficar, entre aspas, solto para justamente investir tempo e energia onde eu poderia trazer mais resultado para a empresa, ok? E essa é uma coisa que a gente faz desde lá. Então a gente vem trabalhando cada vez mais em formar pessoas, em trabalhar pessoas para que elas assumam o papel de protagonista dentro da empresa, para que haja tempo para que eu consiga tirar do papel novos projetos que vão fazer a empresa ir para um próximo salto. E você, na sua empresa de contabilidade, talvez esteja procurando fazer a mesma coisa, mas não tem caminhos para isso. Vou procurar aqui te ajudar com 3 dicas práticas do que eu acho que é importante para você começar a delegar tarefas importantes na sua empresa de contabilidade a partir de agora. Primeiro passo, tá? Vamos lá. Uma coisa muito importante sobre gestão de pessoas, uma coisa muito importante sobre construção de times. Se você não tiver um objetivo muito claro para sua empresa, fica muito difícil de você conseguir colocar outras pessoas no mesmo trilho, na mesma visão. Então, a primeira etapa que você, empresário de contabilidade, tem que ter clareza do seu negócio é: o que é o meu negócio? Qual que é o objetivo do meu negócio? Para onde que ele está caminhando? Porque é só assim que eu vou conseguir passar essa visão para outras pessoas. Lembre-se, se você quer trabalhar com pessoas que vão ter o mesmo gás que você tem, que vão ter a mesma vontade, o mesmo sangue nos olhos que você tem, essas pessoas precisam enxergar algo parecido com o que você enxerga. A gente acaba se perdendo um pouco, né? Porque normalmente quem abre empresa para prosperar financeiramente, para ganhar mais grana, para crescer na vida, e não tem nada de errado com isso, tá certo? Só que se você só foca em ter um bom salário e viver bem, digamos assim, você acaba se tornando um funcionário do seu negócio. E você fica sendo o funcionário mais caro do seu negócio, né? Talvez não seja essa a melhor ideia ou a mais inteligente no longo prazo. No curto prazo é mais satisfatório. Você vai tirar uma grana boa, vai tirar lá um salário de 10, 20, 30, 40 mil reais. No Brasil a gente sabe que isso é muito acima da média da faixa salarial do brasileiro. Então é sedutora a ideia de você ficar aumentando o seu prolabore, aumentando sua retirada. Mas o ponto é, se você precisa para isso centralizar todas as tarefas em você, precisa centralizar todas as tomadas de decisões porque você não consegue ter pessoas boas do seu lado, você vai acabar, querendo ou não, minando a capacidade da sua empresa no longo prazo. Então quando você já, a partir do primeiro momento da concepção do negócio ou de onde você está agora, projeta uma visão para a empresa, cara, nós somos hoje um escritório de contabilidade que, sei lá, fatura 50 mil reais por mês, mas qual é o objetivo com esse negócio? É faturar 500 mil reais por mês. É faturar 10 milhões por ano, por exemplo. Para isso, você precisa construir um plano. Esse plano, ele tem que ser claro na sua cabeça, pelo menos a visão.
É claro que os caminhos eles mudam, mas a gente tem que ter clareza o que a gente quer. Ou não, meu objetivo com a minha empresa é tirar um bom salário. Se é tirar um bom salário, talvez esse vídeo aqui não sirva para você. Agora, se é construir uma empresa que tem valor, que tem equity, que no futuro pode valer mais, quer criar uma solução, digamos assim, um ecossistema para empresários que envolva contabilidade, que envolva outros serviços, quer fazer algo maior, mais relevante, sozinho você não vai conseguir. Sozinho você vai conseguir ser um autônomo que ganha uma boa grana por mês, mas você não vai conseguir construir uma empresa que tem valor, ok? Para isso você precisa ter outras pessoas e pessoas boas. E acontece que pessoas boas precisam ter uma visão clara do quanto positivo vai ser para elas fazer parte desse sonho junto com você. Se elas não tiverem essa visão, desculpa, não tem porquê elas vão dedicar energia, tempo, abrir mão às vezes de final de semana, abrir mão de trabalhar até mais tarde para estar no seu negócio. Só você se perguntar, você se sentiria motivado na sua empresa de contabilidade? Por quê? Por que você se sentiria motivado a entregar muito mais? Tem que ter alguma razão. Então, no meu ponto de vista, você tem que ter uma visão muito clara e saber vender isso para as pessoas que estão internamente. Eu lembro do primeiro funcionário que a gente contratou na Moonflag, cara, a gente faturava R$5 mil, R$8 mil por mês quando a gente contratou o primeiro funcionário. Porque a gente não estava tirando salário naquele momento, contratamos uma pessoa para dar já vazão no operacional. A empresa não era nada. A gente estava num cowork, cada pessoa tinha um computador, cada sócio tinha o seu computador e boa. Tínhamos um processo, uma ideia, mas a gente tinha uma visão. Olha, hoje a gente está assim, a ideia nossa é construir um negócio que vai funcionar dessa maneira, os objetivos são esses, a gente quer ir para lá. Esse é o caminho. A gente sempre sonhou grande, dadas as proporções, é claro. E você precisa, do meu ponto de vista, fazer a mesma coisa. Então hoje, por exemplo, a gente tem 40 pessoas. Então eu vou lá e eu vendo a ideia para as pessoas que trabalham comigo. Olha, cara, vai chegar um momento que a gente vai ter 100. Vai chegar um momento onde a gente faturou hoje um X, vai chegar um momento onde a gente vai faturar 3X, 4X. Então eu tenho que vender essa ideia e criar artifícios para que as pessoas consigam visualizar o futuro delas aqui dentro da empresa. Elas precisam acreditar nessa visão de longo prazo. Acreditar que aqui é o lugar não para elas passarem, acreditar que aqui é um lugar para elas ficarem e construir a vida dela, e elas vão conseguir viver bem aqui, elas vão conseguir ganhar um salário muito bom aqui, elas vão conseguir ganhar bônus, ela vai poder ter o carro dela, vai poder ter a casa dela, vai poder fazer a viagem para fora do país que ela quer uma vez por ano. Eu tenho que construir caminhos para isso, porque uma pessoa fera, um cara fora da curva, ele vai querer viver bem, vai querer ganhar bem e vai querer ter desafios, Ele vai querer se sentir pertencente a algo, e às vezes se você não oferece isso no seu escritório, sabe o que ele vai fazer? Ou ele vai para uma outra empresa que ele acha que isso pode ser oferecido, ou até mesmo ele vai abrir o escritório dele. Talvez você já tenha passado por isso. Então assim, qual que é a ideia? Eu pego esse cara que é muito bom, não quero perder, eu vou trazer ele para perto de mim, mas sempre levando uma visão clara daquilo que eu quero para o futuro da empresa, para que ele se sinta inserido nessa visão. Então esse é o ponto que eu acho que é fundamental, a primeira dica aí para você, tá certo? Vamos lá, segundo ponto. Aqui eu acredito que a gente vai continuar na mesma linha de raciocínio de pessoas e agora seguindo para o como. Primeiro é assim, cara, o que eu quero com o meu negócio? Então, o que eu quero com a minha empresa, para onde ela vai caminhar, e depois é o como eu vou fazer isso. Então pensa o seguinte, a partir do momento que você está falando de construir uma liderança, vai trazer algumas pessoas chaves para sua empresa e elas precisam de alguma maneira fazer parte de um estilo de vida, que seja compartilhado entre vocês. Você precisa ter um comportamento formatado. Você aí que é empresário de contabilidade, escuta bem o que eu estou falando para você. Cara, uma pessoa que tem potencial, uma pessoa que pode ser um futuro sócio, ser uma futura sócia. Esse cara, ele quer, de alguma maneira, fazer parte de algo que ele acredite que vai levar ele para um objetivo maior, tudo bem? Então, o seu comportamento como líder, ele vai ser determinante. Se você não for um líder, digamos assim, motivador e inspirador, provavelmente você vai perder muitas pessoas. Então, você pode bancar o chefe e ser aquele cara que vai ter lá a sua sala exclusiva, que vai ter lá, digamos assim, todas as mordomias possíveis, e teu funcionário não vai ter nada. Teu funcionário vai ter o básico. Cara, o teu computador é super novo, do funcionário é velho. Você tem uma segunda tela enorme, bonitona, do funcionário é velho. Pô, isso demonstra um pouco de como é que você enxerga a tua empresa, qual o valor que você está dando para as pessoas. Você fala para o seu funcionário chegar às 8 horas da manhã, mas você chega às 10. Você fala para o seu funcionário que ele tem que ficar até mais tarde para entregar tudo, mas você sai às 5 da tarde, todos os dias. Você fala para o seu funcionário que tem que ir para o escritório, mas você fica de home. Esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, ele provavelmente vai distanciar você e a sua empresa de construir uma equipe de liderança forte. Tá? Porque você precisa ser um grande exemplo. Então, se você quer ter pessoas boas e fazer a sua empresa ser uma empresa perene, que tenha longevidade, você precisa formatar cultura. Tudo isso que eu estou falando aqui é para chegar nessa palavra, cultura. Sem cultura, você não vai conseguir construir uma empresa forte. E outra coisa, não adianta nada você sair chamando todo mundo para sua liderança, cada pessoa enxerga o mundo de uma maneira, cada pessoa enxerga a empresa de uma forma, inclusive você, e a gente precisa ter um olhar e uma forma de se comportar
que vai ser comum entre todos. E como que a gente consegue ter isso? Formatando cultura. O que você espera de cada líder? Porque senão vai acontecer a seguinte situação, você vai colocar um cara para ele ser encarregado do departamento contábil, ele tem os trejeitos dele, ele tem a visão de mundo dele, crenças e valores dele, e ele começa a se comportar de uma maneira que às vezes você não gosta tanto. Ah, esse cara é assim, eu não gosto, esse cara é assim, eu não gosto. Por que ele é assim? Ele não tá fazendo nada de errado, ele tá se comportando como ele sempre se comportou. Entende? E como não há um alinhamento do que se espera do comportamento desse cara, você pode ter muitos problemas. Então, minha ideia, né, para você, alinhe como que a empresa se comporta. Se para você isso não tá claro, cara, por favor, pense nisso com carinho. Formate valores, formate modos que a empresa se comporta, né? Em startups é muito comum chamar isso de do's and don'ts. Basicamente é isso nós fazemos e isso nós não fazemos. Então vou pegar um exemplo. Aconteceu um erro de apuração de imposto no departamento fiscal. Como que a empresa reage? Como que o escritório de contabilidade reage? Nós ligamos diretamente para o cliente, informamos o erro e levamos uma solução para esse cara, ou não, nós vamos deixar isso aqui para o cliente descobrir uma hora. Do's and don'ts, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Como que a sua empresa se comporta? Tá claro para você? Porque se isso não estiver claro, é claro que na hora que você botar alguém para tocar um negócio, vai dar problema, vai dar desalinhamento, porque cada uma pessoa vai querer tocar de um jeito. Então, sim, é importante a gente ter essa visão. E claro que você precisa ser o reflexo dessa cultura que você quer levar para os líderes, né? Então, por exemplo, aqui na Monflag a gente tem uma reunião, muitos anos já, a gente tem uma reunião toda segunda-feira às 8 horas da manhã para a gente discutir ações da semana. Antes, eu fazia essa reunião com quem? Com o comercial, porque era a minha área e, no meu ponto de vista, uma das áreas mais importantes da empresa, se não a mais importante. É onde a gente vai conseguir sustentar o negócio. Então eu fazia com o comercial. À medida que a empresa foi crescendo e eu estabeleci uma gestão ali do comercial, eu passei a fazer com os líderes. E isso continua. É toda segunda-feira às 8 da manhã. Quem chegar depois das 8 e 10 da manhã, que é o período de tolerância, não entra na reunião. Então logo eu me coloco na fogueira também. Então eu não posso exigir que os caras cheguem, que a minha liderança chegue aqui às 8 da manhã e eu chego 8 e meia e entro na reunião como se nada tivesse acontecido. Não, eu não posso me atrasar, eu tenho que chegar no mesmo horário. Porque senão qual que é o exemplo que eu tô dando, beleza? Então quando os caras chegam depois, eles já sabem o que vai acontecer, já tá alinhado e assim, tem que ser rígido com algumas coisas. Se você quiser ter uma visão de alinhamento, digamos assim, realista, se você quiser esperar comportamentos, você precisa também agir de acordo com esses comportamentos que você espera, beleza? Então do meu ponto de vista, tem várias formas de fazer um negócio prosperar. Qual que é a sua forma? Qual que é a forma que você acredita que é a correta? Você tem que implementar isso na sua empresa, compartilhar isso com os seus líderes, porque é através desse compartilhamento de visão de mundo, de cultura, de comportamento, que você vai ter uma pessoa que vai se identificar e outras não. Você não tem que botar gente na sua liderança porque a pessoa é boa tecnicamente, não. Principal ponto, visão, cultura, valores, isso é o principal ponto. E se isso não tiver formatado, você pode às vezes colocar uma pessoa na tua liderança que amanhã ou depois vai gerar problemas. Um exemplo prático, uma vez eu tinha um cliente aqui, um escritório de contabilidade, lá de Brasília, se eu não me engano. Esse escritório de contabilidade, ele nos procurou porque ele já tinha uma empresa contábil e o dono queria abrir uma outra empresa. Sócios era ele e a esposa, certo? E eles estavam querendo abrir outra empresa, só que essa outra empresa, ela teria outro nome, teria outra marca, tudo novo. E era um projeto sigiloso. Por que era um projeto sigiloso? Porque, segundo o que esse dono do escritório de contabilidade me trouxe, ele tem essa empresa de contabilidade, mas que ele está perdendo a mão da empresa de contabilidade porque ele colocou uma responsável pelo departamento fiscal lá, que simplesmente tomou a empresa para ela. Tomou as pessoas. E a pessoa, né, responsável com as pessoas do seu lado, o cara falou, eu perdi o escritório. Por quê? As pessoas estão do lado dessa coordenadora, dessa gerente. Eu não deixei isso digamos assim, negligenciei isso durante muito tempo. E agora, cara, eu vou fazer um pé de meia aqui, que é um novo escritório, porque ali eu já sei que pode ser que eu não consiga. Se eu entrar agora na operação, vou perder os funcionários. Se eu perder os funcionários, o que eu faço? Olha só que situação problemática que esse cara se enfiou, porque ele justamente não tinha uma visão, uma cultura forte desde o início, no meu ponto de vista, e não implementou isso na escolha de quem que ele vai botar na liderança. Porque se ele já tem isso daí bem alinhado, a chance disso acontecer é muito pequena. Vamos agora então para a terceira dica para você começar a delegar imediatamente tarefas complexas aí na sua empresa de contabilidade. Você precisa construir um programa de partnership. Você precisa construir um programa de sociedade para que outras pessoas tenham acesso à sua empresa. Eu sei que talvez isso seja uma informação que já chegou para você e que você tem um pouco de receio, tem medo, né, de como que isso pode acontecer, mas a bem da verdade é, considerando tudo que eu disse aqui hoje, se você quer ter um negócio relevante, você precisa obrigatoriamente ter outros sócios. Não adianta.
Sua empresa fatura 100 mil, talvez você consiga tocar tudo sozinho, mas provavelmente você não vai conseguir levar essa empresa de 100 mil para 500, para 600, 700. Então se você quer dar esse sprint, quer sonhar com essa jornada, você precisa compartilhar esse sonho com outras pessoas, tá? E isso pode ser feito sim através de um programa de partnership. Você pode conseguir atrair pessoas interessadas em fazer parte da empresa através de um programa de sociedade. Beleza? E eu recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você procure um advogado, que você procure estudar sobre o assunto, procure ler sobre o assunto e estruture uma visão de sociedade, porque é só assim que boas pessoas vão querer fazer parte da sua empresa no longo prazo. Ainda mais os mais jovens. Os mais jovens, eles têm mais ambição. Eles querem, né, ter algo maior ali no futuro, né? Muitos até muito imediatistas. Então você precisa convencer essas pessoas que o teu negócio é o melhor investimento para ele no longo prazo. E inclusive, até quem sabe, né, abrindo informações que são importantes. Né? Você precisa confiar nas pessoas. Então o cara tá no papel de liderança, faturamento, né? Qual que é o objetivo anual da empresa, quanto vai ser faturado. Isso tudo tem que ser compartilhado. Aqui na Monflag a gente compartilha a receita, faturamento, estratégias da empresa com toda a empresa. Toda empresa, uma vez por mês, sabe todos os números da Monflag. E aí eu sei que muitas vezes o escritório de contabilidade, o empresário contábil, ele tem um pouco de medo, que ele fala, esse cara vai pegar essas informações, vai abrir o escritório dele. Se você tem esse receio, é porque você sabe que a sua empresa de contabilidade não está sendo atraente o suficiente para esse cara querer estar aí dentro. Então, às vezes você tem medo de abrir informações da sua empresa porque às vezes você gera caixa, você tem uma empresa lucrativa, só que esse lucro está sendo todo distribuído para o teu bolso e você não está reinvestindo no escritório. Então, todo mundo tem essa visão. Então, se você está fazendo tudo isso dessa maneira, talvez seja por isso que você tem receio de abrir as informações. Porque se você está construindo a empresa para o crescimento, se você está construindo a empresa para que ela gere valor, não tem por que ter medo de abrir certas informações. Por isso que o objetivo ele tem que ser a primeira etapa, como eu disse, né? E aí a partir dali, definir realmente qual vai ser a cultura, qual é o comportamento da empresa, não tem problema. Eu tenho uma empresa onde o objetivo é botar dinheiro no bolso do sócio. No final, toda empresa tem esse objetivo, tá? Mas, às vezes, o momento, ele diverge. Então, assim, o momento agora é o momento de reinvestir. Então, é o momento de reinvestir. Ok? E vai ter empresas que vão ter o objetivo só de, liquidez e não necessariamente de construir um negócio que tenha mais valor, digamos assim, valor de mercado, eu tô falando, né? Tudo isso aí, você alinhando bem, você vai encontrar pessoas que são boas, que podem se identificar com a sua proposta, que você pode trazer para perto e eliminar, assim, tarefas que eventualmente você hoje pode estar atolado. Às vezes aquele balancete que você está revisando, aquela reunião com o cliente que você está fazendo, você pode ter uma pessoa muito boa aí para fazer, desde que ela, mais uma vez, acredite no negócio a ponto de trabalhar por ele assim como você trabalha. Mesmo que no primeiro momento ela não entregue o mesmo resultado que você, ela não tenha a mesma qualidade técnica que você, vai chegar um momento onde com a progressão dessa pessoa, né, no trabalho, ela vai começar a te aliviar em muita coisa. Tá? Então você tendo uma pessoa como essa, 2, 3, 4, 5 pessoas, você muda a tua realidade de negócio. Você passa a ser um cara mais estratégico na sua empresa, menos operacional, que é o sonho de muitos empresários de contabilidade, tá certo? Inclusive, falando sobre delegação, vocês vão ver aqui no canal da Monflag novos rostos, pessoas novas que vão estar trazendo conteúdo para vocês, que são justamente as pessoas que fazem parte da minha liderança, que podem contribuir com vocês em marketing, em vendas, em sucesso de cliente, em até gestão de pessoas. Então essas pessoas vão participar, porque até isso aqui eu pretendo delegar, porque basicamente a gente precisa construir um negócio que seja descentralizado. Quanto mais descentralizado ele for, mais valor de mercado ele tem. E aqui na Monflag vocês vão ver tudo que eu estou falando aqui cada vez mais na prática. A gente respira isso no nosso dia a dia. Eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído com você, que possa ajudar aí na sua visão sobre delegação de tarefas e quais são os passos necessários para chegar até o momento onde você tenha talvez uma equipe forte que possa trabalhar por você, assim como você trabalha, né? Acreditando nos mesmos ideais e objetivos. Não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, compartilhar esse vídeo aqui com sócios, caso você tenha. Isso aqui tenho certeza que é um conteúdo que vai ajudar bastante. Deixe seu comentário o que você acha, você concorda ou não concorda com essa minha forma de enxergar, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!